Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, dando continuidade, então, no trabalho que a gente estava fazendo na outra aula, a gente terminou a última aula, na realidade, vocês terminaram a última aula com a tarefa, né, de fazer ali uma nova narrativa na questão de conflito, ação, a partir da situação inicial do conto lá, Uma Vela para Dario. Aí, na mesma página, lá no finalzinho, começava o tópico sobre narrador. Então, aí a gente vai continuar a partir desse trechinho, tá? Então, conforme eu tinha adiantado para vocês, né, e também já é do conhecimento de vocês, o narrador é aquele, né, responsável por contar a história. Ele pode ser em primeira ou em terceira pessoa, né? Em primeira pessoa, geralmente é o chamado narrador personagem, e em terceira pessoa ele não participa da história. Aí, na página 19 do caderno de atividades de vocês, a gente tem lá um exercício que pede para comparar o trecho de Uma Vela para Dario com o narrador em terceira pessoa, com o parágrafo inicial do conto Zap, do Moacir Scliar, que daí o narrador é em primeira pessoa. Aí vocês vão fazer a leitura, então, ali, porque na realidade o Uma Vela para Dario eu já fiz a leitura com vocês na última aula, e o conto Zap do Moacir Scliar, que também, se vocês observarem, está no mesmo livro que eu também comentei com vocês, os 100 melhores contos brasileiros do século, com a organização do Ítalo Morricone. E no exercício, o que vocês vão ter que observar? Como consta ali na letra A. Nesses trechos, o que você observa como diferença marcante entre o narrador em primeira pessoa e em terceira pessoa quanto à construção, à caracterização dos personagens? E aí vocês vão ter que observar como que influencia esse narrador ser em primeira pessoa e esse narrador ser em terceira pessoa. O que isso influencia no modo como tanto é descrito aquele personagem, mas principalmente como nós, enquanto leitores, recebemos esse personagem, interpretamos esse personagem, né? Quais são essas diferenças existentes entre primeira e terceira pessoa? Depois, na letra B, pede para vocês fazerem o seguinte: como o Dario estava se sentindo naquele momento? Por que ele tinha tanta pressa? No que ele pensava? Reescreva os dois primeiros parágrafos iniciais do conto Uma Vela para Dario, adotando a primeira pessoa e revelando as emoções e os pensamentos do personagem. Então, aqui no caso, gente, mais do que vocês fazerem o exercício de trocar os pronomes e as formas verbais ali, né, de terceira pessoa para primeira pessoa, vocês vão ter que interferir mesmo na narrativa, buscando expor os pensamentos, os sentimentos do Dario, para que dessa forma fique evidente essa contraposição, essa diferença do texto original com esse texto reescrito por vocês. Aí, se couber, vocês fazem aí no material de vocês mesmos. Caso não caiba, aí vocês façam numa folha para me entregar. Se for fazer isso, coloquem o nome, por favor, não só da atividade, a página, mas o nome de vocês também, para que depois eu possa identificar. Na última aula nós vimos o enredo, agora nós vimos o narrador e agora nós vamos para os personagens. Então vejam que a gente está realmente avaliando cada elemento que é característico do gênero narrativo, tá? Então na questão dos personagens é questionado o seguinte: Dario é o protagonista do conto de Trevisan. Explique o que diferencia esse personagem dos demais que compõem a história. E aí vocês podem falar da questão do nome, porque a gente não vê nenhum outro personagem com um nome na narrativa. E também por que o Dalton Trevisan optou por não colocar nomes nesses outros personagens. Não é só pelo fato de ser um conto e porque o Dario é quem dá título a essa narrativa. Pela história, pela contextualização,
tem também algo que ajuda a entender. Depois lá, pode-se dizer que Dario é um pobre homem rico? Explique. E aqui também a gente tem que levar em consideração tudo que a gente viu ao longo da história. Então, a questão de tudo que foi sendo subtraído do Dario, enquanto ele estava ali falecendo, né? E essa questão dele ser pobre, e aí a gente vai na outra acepção da palavra, né? Da questão de não financeira, mas na questão o quê? Na questão humana mesmo, em que ele não, né, não encontrou talvez o que ele precisasse. E aí vocês vão acrescentar, colocar quais informações do texto, o que foi subtraído dele, que ajuda a entender, talvez, porque em nenhum momento é dito que ele é uma pessoa rica, tá? Colocar detalhadamente isso. Depois lá, identifique um trecho em que seja empregado o discurso direto no conto. E depois tem ali a definição do que é o discurso direto, que a gente sabe que geralmente é quando a gente tem lá os verbos de elocução e aquela pontuação que indica a fala, que ou vão ser as aspas ou o travessão, né? Então esse é o discurso direto. Depois, a gente tem o discurso indireto, em que o narrador é que conta o que foi falado pelo personagem. Na transposição do discurso, a gente faz um exercício legal em relação a isso, que é usar, então, esses verbos de elocução, mas para colocar o que foi dito, né? Então, eu não vou usar nem as aspas, nem o travessão. Eu vou colocar já como se eu realmente estivesse, que é o que está acontecendo, eu estou contando aquilo que foi dito, mas não estou dizendo necessariamente, porque a fala pertence a outra pessoa. E aí vocês vão ver no conto em que momento que aparece esse discurso direto. Ele não é predominante, pelo contrário, ele é uma exceção ao longo do conto, mas ele aparece em um determinado momento. E aí vocês vão encontrar lá e colocar aqui. Aí pede para vocês relerem o parágrafo em que as falas de alguns personagens aparecem em discurso indireto, ou seja, quem está ali narrando a história que vai contando aquilo que está acontecendo. E aí pede para vocês reescreverem o parágrafo adotando o discurso direto. Então, por exemplo, a velhinha de cabeça grisalha gritou: ele estava morrendo. Né? Porque a gente tem que pensar assim. Então, a velhinha de cabeça grisalha gritou, 2 pontos, daí na outra linha, o que a gente vai usar? O travessão, ele estava morrendo. E aí a gente tem que fazer o quê? Subtrair esse que, porque ele não funciona no discurso direto, ele só vai funcionar no discurso indireto. E assim vocês farão com o restante do trecho que foi colocado aqui no número 15. Aí, pessoal, antes da gente ir para a página 21, na realidade é uma questão que está lá na página 21, que diz o seguinte: por que nesse conto predomina o emprego do discurso indireto? E aí, só a título mesmo de curiosidade, eu trouxe aqui para vocês, essa foto ali traz então a segunda foto, né, que está aparecendo no slide, o livro que eu comentei com vocês, que é onde está publicado Uma Vela para Dario, que é os 100 melhores contos brasileiros do século. E aí eu tenho essa edição, que é vermelhinha aí que vocês estão vendo, e eu coloquei junto, um do lado do outro, para vocês verem o tamanho mesmo, a brincadeira que foi feita, até na disposição das palavras na capa e o tamanho do livro, que daí são os 100 menores contos brasileiros do século. Enquanto o primeiro lá dos melhores contos brasileiros do século, a seleção e organização é do Ítalo Morricone. No caso, os 100 menores contos brasileiros do século, a organização e a seleção é do Marcelino Freire, que, para quem me conhece, sabe que é o escritor que eu sou apaixonada e pesquiso há muito tempo já a obra dele. E aí, o que acontece? O Dalton Trevisan está nas 2 edições, né, com os contos. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que a Sandrelli trouxe isso? Porque assim, não sei se vocês já tiveram contato com a obra do Dalton Trevisan antes, mas seria muito interessante vocês pesquisarem para conhecerem mesmo o estilo de escrita. E eu estou falando isso porque na questão lá 16
coloca, então, por que predomina esse discurso indireto. E se vocês pesquisarem um pouquinho sobre a obra do Dalton Trevisan, vocês vão ver que a linguagem dele é uma linguagem mais objetiva, uma linguagem mais jornalística, porque a linguagem jornalística é assim, né? Bem objetiva para atingir em cheio o alvo. E isso acontece com o Dalton Trevisan. Aí, se vocês tiverem curiosidade para conhecer um pouco mais, quando o Dalton Trevisan, lá em 2015, completou 90 anos, e lembrando que foi recentemente o aniversário do Dalton Trevisan, foi dia 14 de junho, o Dalton Trevisan completou 95 anos. A Gazeta do Povo, então, fez essa reunião, aqui eu coloquei só uma parte, mas tem vários tópicos que vocês podem conhecer, olha quanta coisa legal. Ali no primeiro tem esses mini contos, a exemplo desse que está presente no livro 100 Menores Contos Brasileiros do Século, que daí o cartunista, chargista, o Bennett, que sempre tem charge dele no vestibular da UFPR, principalmente, ele fez, então, essa releitura dos mini-contos do Trevisan. E é muito legal. Tem ali todas as obras para vocês conhecerem. Tem textos do Dalton Trevisan, inclusive tem uma vela para Dario também aqui. Aí tem o perfil do Dalton Trevisan. Então, assim, é bem legal. É um autor que, como eu disse, a gente não tem tanto acesso, né, a ele é bem recluso, mas que está aí vivo, ativo, ele continua produzindo, tá, muitos textos. E seria muito interessante que vocês conhecessem um pouco mais sobre o Dalton Trevisan. É um escritor que, o texto lá, Uma Vela para Dario, é lá da década de 60 e ele continua atuante até hoje. Então, ele é um grande autor, né, contemporâneo e da nossa literatura brasileira, né? Ele é um cânone literário. E aí eu trouxe, então, esse mini conto que está aqui, ou microconto, como o Marcelino costuma chamar, dos 100 menores, ou também tem o Nani Conto. São nomes assim, mas que são contos bem curtos, mas que tem ali uma história, que está nos 100 Menores Contos Brasileiros do Século. E é muito legal essa concisão, porque faz a gente criar mesmo a história, ir atrás dos implícitos, não está explícito ali. Por exemplo, o do Dalton Trevisan, então, a seleção do Ítalo Morricone, lembra lá que eu comentei que é por datas, né? Então a gente vai ter lá todas as décadas, década de 60, 70, 80, enfim. Aí a do Marcelino Freire é feita por ordem alfabética. Então, o do Dalton Trevisan está logo no início do livro, na página 20. E é assim, não tem título. Alguns microcontos vão ter título aqui nesse livro do Marcelino, nessa seleção, né, do Marcelino, mas aqui o do Dalton Trevisan não tem. Então, lá no caixão, sim, paizinho, não deixa sair me beijar. E olha que, tipo, soco mesmo, né? Porque, pensem bem, o que dá para imaginar nessa história? Primeiro, que ele pode estar doente, né? A gente já sabe ali que são dois personagens, a filha e ou o filho, né? Não sei, a filha ou o filho, conversando com esse pai, que provavelmente está doente, porque ele já está falando ali do caixão. E essa aí pode ser a esposa, pode ser a ex-esposa, pode ser uma amante, pode ser uma conhecida, é alguém que causou alguma coisa a este homem que ele não quer que ela vá fazer papel de vítima, provavelmente, durante o velório dele. Então, olha quanta informação tem num mini texto, né, desse aqui. Eu acho muito legal trabalhar com microcontos. Mas assim, tô falando tudo isso, mas é para despertar a curiosidade mesmo de vocês e para trazer essa objetividade, O Dalton Trevisan é muito objetivo. Aqui, no caso, ele está usando o discurso direto. Aí vocês vão falar, nossa, está em oposição ao que está sendo questionado lá. Não. O que eu estou querendo dizer é que ele faz uso desse discurso indireto porque as obras dele são muito objetivas, tá? Então, tomando como base tudo isso que eu disse, se vocês tiverem essa curiosidade de entrar ali no site da Gazeta do Povo e ver essa homenagem aos 90 anos do Dalton Trevisan, conhecer um pouco mais da obra, eu acho que vai facilitar para vocês responderem a questão. Dito isto, então aqui é a questão, tá na página 21, a que vocês vão responder depois dessa longa explicação minha. E aí a gente vai para outros elementos que estão presentes
no gênero narrativo, que são tempo e espaço. Então, como eu já expliquei para vocês, o tempo ele pode ser cronológico, quando a gente consegue estabelecer de quando a quando está acontecendo aquela história, ou psicológico, quando é indefinido. E o espaço é o local em que essas ações ocorrem. Muitas vezes até o espaço pode ser o personagem da narrativa, que é o caso lá do livro do Aloysio Azevedo, O Cortiço. Aí, pede para vocês lerem 2 trechos, prestando atenção às referências feitas ao tempo e ao espaço em cada narrativa para responder as questões de 17 a 22. E aí a gente tem um trecho, novamente, de Uma Vela para Dario, do Trevisan, e a gente tem um trecho do conto Missa do Galo, do Machado de Assis. Então, vocês farão a leitura desses trechos, no caso do Dalton Trevisan, a releitura, e tem que ser feita essa releitura, porque vocês vão observar outros detalhes mais atentamente, para depois responder em qual das narrativas predomina o tempo cronológico e em qual delas o tempo psicológico. E, para tanto, vocês vão ter que justificar a resposta de vocês, trazendo trechos dos textos que comprovem, então, essa passagem do tempo, se ela existir. Quer dizer, se ela existe não, né? Em um deles ela existirá. E essa não passagem do tempo, então, alguma expressão que mostre que não seja possível cronometrar aquilo que está acontecendo. E aí vocês vão ter que observar se dá para estabelecer quando que começa e quando que termina aquela ação, tá? Aquela história que está se desenvolvendo, porque às vezes vocês podem confundir que aparece algum elemento ali que determina horas, por exemplo, mas não quer dizer que aquilo a gente vai conseguir mensurar no tempo quando que começou aquilo e quando que terminou. Então vocês vão ter que observar muito bem para ver qual vai ser psicológico e qual vai ser cronológico. Aí, a 18 é básico, vocês só vão colocar em que espaço que estão acontecendo as ações ali das 2 histórias. A gente já sabe que a do Dario ocorre, né, no meio da rua de uma cidade, não sabemos a cidade em específico, e vocês vão observar a Missa do Galo. Explique a importância do espaço para o enredo do conto Uma Vela para Dario. E aí, vocês vão fazer a ligação lá com aquela questão que falava do porquê só o Dario ter nome e não os outros personagens. Dá para estabelecer uma relação legal aqui para responder. Em que outros espaços a história de Dario poderia ocorrer? Indique pelo menos 2. Então, vocês vão ter que focar principalmente em lugares públicos, né? Porque ele está no espaço público, mas no espaço público, no caso, a rua. Mas que outros lugares públicos faria sentido acontecer essa história do Dario? E justamente para pensar nessa crítica que o Dalton Trevisan faz, justamente do espaço que está ali, das pessoas que estão ali. Então, vocês vão ter que pensar em pelo menos 2 lugares. Depois lá, escolha um dos espaços que vocês indicaram nessa resposta anterior e vocês vão fazer novamente aquele exercício de reescrita dos 2 parágrafos iniciais de Uma Vela para Dario, modificando então o espaço em que as ações ocorreram. Aí vai depender de qual espaço público que vocês colocaram para fazer sentido o trânsito daquelas pessoas por ali. Depois lá, no conto Casa Tomada, do escritor argentino Julio Cortázar, 1914-1984, o espaço adquire grande importância na narrativa. Nessa história, Irene e seu irmão, o personagem narrador, vivem em uma casa que pertence há anos à família. Irene estava tricotando no seu quarto por volta das 8 da noite e, de repente, tive a ideia de colocar no fogo a chaleira para o chimarrão. Andei pelo corredor até ficar de frente à porta de mogno entreaberta e fazia a curva que levava para a cozinha, quando ouvi alguma coisa na sala de jantar ou na biblioteca. O som chegava impreciso e surdo, como uma cadeira caindo no tapete ou um abafado sussurro de conversa. Também o ouvi, ao mesmo tempo ou um segundo depois, no fundo do corredor que levava daqueles quartos até a porta. Joguei-me contra a parede antes que fosse tarde demais.
Fechei-a de um golpe apoiando o meu corpo. Felizmente, a chave estava colocada do nosso lado e também passei o grande fecho para mais segurança. Entrei na cozinha, esquentei a chaleira e quando voltei com a bandeja do chimarrão, falei para a Irene. Tive que fechar a porta do corredor. Tomaram a parte dos fundos. E aí, a partir desse trecho é com vocês, porque está pedindo para vocês escreverem então a continuação dessa história. O que mais vai acontecer nessa casa? O que vão fazer Irene e seu irmão? O que dirá Irene, já que terminou ali num diálogo? Escreva mais um trecho dessa história contando o que você imagina que pode acontecer dentro da casa. No caso, gente, o Júlio Cortázar, ele faz uso nesse conto do realismo fantástico. O realismo fantástico, a gente vê que na narrativa, assim, alguns acontecimentos, eles não têm essa obrigação de pertencer à realidade. Por isso daí do fantástico. Então, eles podem sair dessa nossa realidade cotidiana, tá? E o que acontece? Quando sai da realidade, acontece, então, um estranhamento de fatos que são narrados ali, mas que, se a gente fosse focar só na realidade, seriam impossíveis de acontecer. Então, isso acontece muito na obra do Júlio Cortázar, tá? Não que vocês tenham que colocar isso no texto de vocês, só estou comentando com vocês que isso acontece nesse conto do Júlio Cortázar, mas que vocês têm que trabalhar com a criatividade de vocês, tá? Isso que é o legal. Porque o que acontece, gente? Nesse caso, não tem. Eu acho que é até melhor vocês não terem conhecimento do que realmente acontece no conto Casa Tomada, porque aí vocês têm mais liberdade, não estão presos a já saber o que aconteceu e daí ficar pensando, nossa, acontece tal e tal coisa, e agora? O que eu vou colocar de novo aqui de diferente? Então, quando a gente não conhece, nesse caso aqui de continuação, eu acho que é mais fácil. E em vários vestibulares são cobrados também para continuar trechos, às vezes trechos de entrevista, e aí esse senso de né, detectar personagem, detectar espaço, detectar tempo, isso é muito importante, gente, é saber qual que é o foco narrativo, por isso que o exercício com o texto narrativo é muito bom, porque é aquilo que eu comentei lá no início, quando eu comecei a explicar o gênero narrativo. Parece simples, e justamente nessa simplicidade é que está a complexidade, porque aí é cobrado muito. Você tem que realmente dominar todos esses elementos para construir uma boa narrativa, tá? Então leve em consideração isso, o espaço em que está acontecendo, esses personagens, tá? Para que vocês deem uma continuidade bem interessante para o conto do Júlio Cortázar. Se vocês acharem necessário utilizar mais linhas do que é colocado lá na página 23, podem daí utilizar uma folha de caderno, mas naquele mesmo esquema. Coloca o número do exercício, coloca o número da página, coloca nome para que eu saiba na hora de corrigir a quem pertence. Bom, gente, é isso. Nossa aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem que é só entrar em contato comigo e nos encontramos na próxima semana. Tchauzinho, pessoal. Até lá!